O processo que entrou na Assembleia de destituição do Presidente da República não era um processo individual, dirigido ao cidadão António, Manuel ou João Lourenço, como se chama hoje o seu Presidente. Foi um processo que entrou depois de muitas tentativas de sermos ouvidos e não fomos, depois de muitos apelos feitos dentro das instituições e depois também fora delas, depois de muita conferência de imprensa, e aquela foi uma necessidade objetiva de trazer aos carris a normalidade das ações institucionais do Estado e dos intérpretes do Estado. Nós cumprimos um dever. Portanto, nós prestamos um serviço a Angola quando levamos à Assembleia Nacional aquele conjunto de conteúdos. E eu hoje fazia também de manhã um balanço. O processo não está arquivado de forma nenhuma. Sim, disse nós estamos a esgotar o direito. Espera que, caso a situação não se resolva, Adalberto Concha Júnior disse mesmo hoje que depois vai recorrer a instâncias internas e se tanto instituições externas. Eu estou convencido. Cá dentro, afirmando mesmo que não existe independência dos tribunais, os tribunais estão todos dependentes do poder político. Como é que é possível recorrer, a que órgãos é que vai recorrer internamente para poder reclamar isso? Bom, eu vou lhe dizer algo que é novo. Se eu olhar para as ações do Poder Judicial ao longo dos tempos, dos anos, nós já tivemos ilustres neste país. Nós, há muitos anos atrás, tivemos jornalistas presos por escreverem determinados artigos em condições bastante difíceis e complexas, mas que depois acabaram por ganhar os processos. Nós temos regularmente ações direcionadas a tentar as liberdades de muito cidadão, de muito jornalista por usar e usufruir do seu direito de informar e de ser informado. E neste andar, não deixa de ser verdade que aparecem cidadãos a interpretar instituições com níveis de responsabilidade bastante referentes e bastante importantes. Portanto, as instituições em si têm este péssimo elemento como fotografia, o que não quer dizer que lá não apareça uma outra exceção. Então tem esperança, portanto, de que as continuo a acreditar que os angolanos estão a maturar, que os níveis de coragem começam a vir ao de cima, e que quem tem a responsabilidade de estar com a gestão, diria assim, com a participação, com a presença em institutos de check and balance, dito de uma forma mais concreta, porque às vezes nem todos nos acompanham, de poderem fazer a fiscalização do funcionamento do Estado. O Tribunal Constitucional é um destes organismos a quem compete fazer o acompanhamento do cumprimento da Constituição para todos nós, para quem governa, para a Assembleia, para os empresários, para toda a gente. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa em espero, relação a este processo vindo do Tribunal Constitucional? Qual é a sua expectativa? Eu acho que alguma razão haverá para ele não ter sido já recusado, muito sinceramente. Porque o que se poderia ter passado há um tempo atrás é que ele pudesse já ter sido recusado. Mas eu vou-lhe contar a segunda história. A segunda história tem a ver também com um processo dirigido ao Tribunal Constitucional, o anterior a este. Como sabe, logo após as eleições, houve que tomar posse dos lugares nas instituições, que foi a nossa opção fazer. E quando se tomou posse, a presença numérica de determinados deputados dá direito de ocupação de determinados lugares. E o que aconteceu na Assembleia, o que é comum acontecer neste país, o partido de regime escolheu aquilo que lhe convinha e deixou vago aquilo que não lhe convinha, violando a lei. E nós recusamos ocupar os lugares no seio da Assembleia, até que a lei fosse respeitada. E ficamos quase 4 meses sem ocupar os lugares. Havia lugares na mesa da Assembleia, lugares nas comissões, lugares em uma série de especificidades da Assembleia. Mas isso não é uma novidade, isso foi Não, estou-lhe a trazer esta questão. Pois. E remetemos a violação do regimento ao Tribunal Constitucional. O que aconteceu é interessante. A angolana, o Tribunal Constitucional percebeu que não tinha como desdobrar-se dessa situação. O assunto era tão objetivo, tão escandaloso, que aquilo que aconteceu foi em determinada altura, internamente, alguém deve ter comunicado às estruturas da Assembleia, que não tinham como negar aquela solicitação de verificação de constitucionalidade. Mas se eu lhe disser que até hoje o Tribunal não nos respondeu, vai ficar surpreendido. A verdade é que respondeu ao MPLA.
E o MPLA rapidamente fez a cambalhota e acabou por fazer tudo aquilo que devia ter feito no princípio, criou atrasos, criou inclusive as circunstâncias que nos permitiriam pôr em causa todas as leis que foram aprovadas e debatidas no período em que havia irregularidade da mesa, irregularidade dos órgãos. Foi muito bom senso, devo lhe dizer, que nos levou a olhar para o futuro, também nestas circunstâncias, mas a verdade é que se repôs aquilo que era de direito e daquilo que estava escrito no regimento da Assembleia. Já foi uma atitude diferente daquilo que era habitual. Ainda assim me sobra a expectativa de ver os intérpretes deste tribunal e de outros, porque o exercício da justiça é fundamental para se ter uma Angola que todos sonhamos. O direito à justiça que todos têm, quando ele é falhado, quando ele não é respeitado, o dano vem para toda a gente. Eu perguntava-lhe... Portanto, eu espero sim que os ilustres juízes do Tribunal Constitucional garantam a sua isenção e independência e acabem por olhar para a Constituição e fazer prevalecer o interesse nacional também neste processo. Do ponto de vista social e económico, eu perguntava-lhe, diante deste quadro que apresentou, que soluções é que a UNITA encontra? Vai continuar a queixar-se? Nós não nos temos queixado só, devo lhe dizer. O que for. Nós temos estado a Mas que andar soluções muito. é que encontra e a quem é que tem apresentado essas possíveis soluções? Em todos os sítios, em todo o lado. Nós não abrimos mão de nenhum dos recursos que nós temos. Devo lhe dizer que nós temos leis. E, portanto, nós olhamos para as leis que temos e, necessariamente, temos estado com este referente de funcionarmos dentro da legalidade e utilizarmos na legalidade os instrumentos todos que elas nos permitem utilizar. E nós temos, efetivamente, feito uma dinâmica múltipla. A UNITA é um partido que tem dimensões múltiplas de contacto com a sociedade, a sua presidência tem um específico espaço de comunicação, de mobilidade, de intervenção, o seu grupo parlamentar, a sua juventude, as organizações de massas, temos estruturas de antigos combatentes, temos, enfim, uma série de presenças a nível de todo o território e, acima de tudo, nós não temos deitado por baixo os braços no sentido da partilha com a sociedade sobre a nossa responsabilidade e o país que temos. A UNITA tem comunicado muito. Há quem nos aponta o dedo, que a comunicação não basta. A comunicação é importante. Nós temos o dever e a obrigação da partilha, enquanto responsabilidade diria assim, da interpretação das missões que nós abraçamos. O deputado tem cumprido o seu papel na Assembleia Nacional. O deputado tem participado ativamente na melhoria dos conteúdos, na iniciativa parlamentar, tem ido ao encontro do cidadão. Nesta matéria, devo-lhe dizer que nós estamos a ver algum acompanhamento de alguns atos. Nós tivemos recentemente na província do Ambo, onde o deputado foi para as aldeias, foi para os municípios, dormiu lá, junto do cidadão, tomou contacto com aquelas realidades, veio com a sensibilidade da vida, dos desafios, das dificuldades, e também dos elementos positivos que caracterizam a vida efetiva desta comunidade, deste país efetivo. Nós vimos logo a seguir o grupo parlamentar que está em maioria no Parlamento, a ir para o Bié fazer uma coisa parecida. Eu espero que tenham dormido nas aldeias também. Eu espero que tenham dormido nas comunidades, que não tenham ido para os hotéis à noite, tenham lá ficado para terem a mesma sensibilidade do desafio que nós todos temos, que é de servir o país. Mas são apenas alguns aspectos. Nós, quando participamos nas reuniões em que as funções nos obrigam, nós temos sido partícipes de contribuição positiva. Nós levamos envelopes com propostas, com soluções, com posturas, e nós temos dirigido isto para todo lado. O grupo parlamentar tem feito a mesma coisa. Nós temos debatido com as comunidades, temos andado nos municípios. Eu tenho cumprido fundamentalmente um grande programa no plano interno, que é o movimento pelos municípios a nível do país todo. Tenho andado nos municípios e tenho-me apercebido que é urgentíssimo, até por esta mobilidade, a realização do poder local. Porquê? Porque os municípios estão abandonados. É mesmo isto que eu lhe vou dizer. Chega-se a municípios de extraordinária importância estratégica e o município tem, permanentemente, duas instituições. Tem a administração, o administrador, e tem a polícia. Sr. Presidente, não tem desenvolvimento económico. Vou ser forçado a fazer novamente a mesma pergunta. Diga. Diante deste quadro, que soluções é que a UNITA encontra para que sejam ultrapassados esses problemas?
A UNITA propõe, participa, portanto, a UNITA tem participado, tem apresentado propostas que nos caminhem, que nos coloquem nos carris do desenvolvimento, definitivamente na estabilidade, no combate efetivo à corrupção, modelos de governação eficazes. Nós temos participado. Trouxe por acaso. Trouxe por acaso. Trouxe por acaso. A UNITA tem um programa de governo. Mas nós não estamos no governo. Eu recordo-me falando. Não nos retira a responsabilidade de poder fazer sugestões. E nós continuamos a pensar que aquelas linhas fundamentais, ouçam-nos e vão lá verificar, porque sei que têm estes documentos do GIP que nós partilhamos durante a campanha eleitoral. São fundamentais para termos a boa Angola. E nós temos estado a fugir da reforma do Estado, da reforma da administração pública. Quando falou agora do combate à corrupção, eu lembrava-me, por exemplo, que foi nossa iniciativa, como sim, bem sabe. Sim. A lei de repatriamento de capitais é da iniciativa da UNITA. Os pedidos das comissões parlamentares de inquérito que trouxeram o combate à corrupção de forma muito específica continuam na gaveta da Assembleia, mas que hoje, se forem retirados da gaveta, têm especificidades que não foram nunca abraçadas no âmbito daquilo que é regulação, responsabilização, ir buscar aquilo que ainda não conseguimos agarrar. E, portanto, são iniciativas que a UNITA tomou. A FPU é uma contribuição extraordinária. Nós já lá vamos. Já lá vamos, mas é um exemplo de contribuição. Por que é uma contribuição extraordinária? Nós já um dos maiores problemas que Angola tem é o partido-Estado. É o Estado partidário, dito de uma outra forma, em que o importante não é o bilhete de identidade. O importante não é sermos cidadãos nacionais. O importante são os interesses e os muros de caráter partidário. E aí temos as consequências todas que temos. Somos tratados de forma desigual. E portanto, todos estão em risco. E quando se atenta contra o chefe, já sabe o que é que se passa por aí. Hoje temos muitos jovens na cadeia, temos uma jovem que acabou de ser liberta simplesmente porque na internet acusou o presidente, e eu penso que não é por aí que nós devemos caminhar. Pois bem, vou recordar aos ouvintes. Nós temos contribuído a muitos níveis, mas não podemos abrir mão dos nossos direitos. O direito à manifestação, não tenho medo de o dizer, é uma opção que deve ser utilizada dentro dos limites que a lei nos confere, sempre que necessário. Nós já lá vamos.